Senhor, entra na minha casa hoje, antes de eu tentar resolver o que me preocupa, antes de tocar nas tarefas deste dia. Eu abro diante de Ti as portas do meu coração e do meu lar. Nesta manhã, eu não quero começar apenas correndo, pensando no que falta ou temendo o que pode acontecer. Eu quero começar reconhecendo que preciso da Tua presença. Há coisas dentro desta casa que ninguém de fora conhece. Conversas interrompidas, preocupações guardadas, noites mal dormidas, contas que pesam, decisões que cansam, silêncios que doem, pessoas que eu amo, mas nem sempre sei como ajudar. Tu conheces cada detalhe, por isso eu te peço, entra com Tua paz onde o meu coração ainda está inquieto. A Tua palavra diz no Salmo 1:12, 7, 8 que o Senhor guarda de todo mal e guarda a nossa saída e a nossa entrada. Eu recebo essa verdade não como uma fórmula vazia, mas como um convite para confiar. Guarda os passos de quem mora aqui. Guarda quem sai cedo para trabalhar, quem fica em casa, quem estuda, quem dirige, quem atravessa ruas e enfrenta responsabilidades. Guarda também a mente, porque nem todo mal chega pela porta. Às vezes ele tenta crescer em forma de medo, irritação, desânimo, palavra dura ou pensamento que rouba a esperança, Senhor. Coloca a Tua luz onde houver confusão e Tua serenidade onde houver tensão. Jesus, Tu disseste em João 14:27 que nos deixas a Tua paz, uma paz diferente da que o mundo oferece. Essa paz que eu peço nesta manhã, não uma paz que depende de tudo dar certo, mas uma paz que permanece enquanto eu caminho contigo. Visita cada cômodo desta casa, cada lembrança ligada a este lugar, cada pessoa que dormiu aqui, acordou aqui, chorou aqui ou entrou hoje carregando algum peso. Que o ambiente não seja governado por gritos, acusações, desconfiança ou frieza. Ensina-nos a falar com mais mansidão, a ouvir antes de responder e a pedir perdão quando for necessário. Se você está fazendo esta oração comigo, escreva nos comentários: Senhor, reina na minha casa. E se estas orações ajudam você a começar o dia perto de Deus, inscreva-se para continuarmos juntos. Agora, mais importante do que qualquer palavra escrita na tela, coloque diante do Senhor o nome das pessoas que vivem com você. Talvez exista alguém distante, alguém preocupado, alguém enfermo, alguém ferido por dentro, ou alguém que se fechou. Não precisamos explicar tudo perfeitamente. Deus conhece, porque ainda não conseguimos colocar em frases. Senhor, eu entrego a Ti o meu lar como ele está, não como eu gostaria que estivesse. Entrego as alegrias e também os conflitos. Entrego os sonhos e também as frustrações. Entrego a mesa onde nos reunimos, os quartos onde descansamos, o lugar onde trabalhamos, a porta por onde entramos e saímos. Que a Tua presença nos ensine a valorizar o que é simples. Uma palavra de carinho, uma refeição partilhada, um abraço sincero, um pedido de desculpas, alguns minutos de oração. Conforme diz o Salmo 4:8, em paz posso deitar e dormir, porque Tu me fazes repousar em segurança. Faz dessa verdade uma realidade dentro de nós, mesmo quando ainda existem questões.
sem resposta. Entra, Senhor, neste lar, faz tua paz permanecer. Guarda nossa caminhada, ensina-nos a confiar em Ti. Pai, eu não te peço uma casa sem problemas. Eu te peço um lar onde a tua sabedoria seja buscada quando os problemas chegarem. Não te peço uma família perfeita. Eu te peço corações ensináveis, capazes de recomeçar. Não te peço que eu controle tudo. Eu te peço discernimento para fazer o que me cabe e humildade para entregar o que não está nas minhas mãos. Em Provérbios 3, 5, 6, somos chamados a confiar no Senhor de todo o coração e a reconhecê-lo em nossos caminhos. Hoje eu quero fazer isso dentro da minha própria casa. Nesta manhã eu oro para que o que precisa ser corrigido seja enfrentado com humildade. Se o cansaço fizer tudo parecer maior do que é, faz-nos escolher a verdade sem abandonar a misericórdia. Que nossos pensamentos encontrem repouso em Tua verdade. E Senhor, ensina-me a ouvir antes de preparar uma resposta. Nos detalhes deste dia, faz-nos lembrar que descanso também pode ser uma forma de sabedoria. Nos momentos em que eu não souber o que fazer, ajuda-nos a reconhecer o bem que ainda pode ser construído. Eu te peço, lembra-me de que posso caminhar um passo de cada vez, para que o coração permaneça firme, mesmo sem todas as respostas. Dentro deste lar, faz com que o respeito entre nós se revele também nas atitudes, para que a paz seja uma prática diária e não apenas um desejo. Então vem, Deus fiel, começa por mim. Se houver em mim palavras que machucam, corrige-me com amor. Se houver orgulho, amolece meu coração. Se houver pressa, ensina-me a desacelerar. Se houver medo, lembra-me de que não caminho sozinho. Eu abro espaço para a Tua vontade. Nesta manhã eu não quero começar apenas correndo, pensando no que falta ou temendo o que pode acontecer. Eu quero começar reconhecendo que preciso da Tua presença. A coisa... Enquanto Tua presença toca o meu interior, Senhor, eu paro de fingir que está tudo bem. Tu sabes como é cansativo sustentar uma aparência de força quando por dentro existem preocupações que voltam todos os dias. Há manhãs em que o corpo se levanta, mas a mente continua presa ao que aconteceu ontem. Há momentos em que eu sorrio para os outros e, quando fico em silêncio, sinto o peso de responsabilidades que parecem maiores do que minhas forças. Eu não quero esconder isso de Ti. Hoje eu Te entrego o cansaço que acumulei e a inquietação que trouxe para dentro de casa. A Tua palavra me convida em 1 Pedro 5,7 a lançar sobre Ti toda a ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Então eu lanço, uma por uma, as preocupações que eu venho carregando. Entrego a situação que eu não consigo resolver. Entrego a conversa que ainda preciso ter. Entrego o medo de uma notícia ruim. Entrego as contas, os compromissos e a sensação de que o tempo nunca é suficiente. Entrego também aquilo que ninguém percebe, a culpa por não conseguir dar conta de tudo, a tristeza que eu tentei esconder e o pensamento repetitivo que me faz imaginar sempre o pior. Recebe, Senhor, aquilo que minhas mãos já não conseguem sustentar. Jesus, em Mateus 11:28, Tu chamas os cansados e sobrecarregados para perto de Ti e prometes descanso. Eu me aproximo a si mesmo, sem discurso bonito, sem coragem fabricada, sem tentar parecer mais espiritual do que sou. Eu venho com minhas perguntas, venho com a minha fragilidade,
Venho até com a dificuldade de orar. Há dias em que eu não sei o que pedir, e mesmo assim, creio que tu não me rejeitas. Romanos 8:26 lembra que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Então, quando faltarem palavras, sustenta minha oração. Quando faltarem lágrimas, conhece o aperto do meu peito. Quando eu não souber explicar, lê o que está escrito no coração. Senhor, toca também no cansaço das pessoas desta casa. Talvez alguém esteja trabalhando além do limite, cuidando de filhos, acompanhando um familiar, tentando encontrar emprego, estudando, enfrentando uma fase de mudanças ou carregando uma responsabilidade que não escolheu. Dá-nos sensibilidade para perceber uns aos outros. Que ninguém precise adoecer de solidão estando cercado de gente. Que a nossa casa seja um lugar onde possamos dizer: eu preciso de ajuda, sem vergonha, e eu errei, sem medo de sermos humilhados. Ensina-nos a repartir pesos, a respeitar limites e a não transformar preocupação em agressividade. Eu te entrego também as noites inquietas. Quantas vezes o corpo estava na cama, mas a mente continuava andando pela casa, revendo conversas, calculando possibilidades e tentando prever o amanhã. O Salmo 55:22 nos chama a entregar ao Senhor aquilo que nos pesa. Porque Ele sustenta-me, Deus. Sustenta quem está exausto. Sustenta quem acordou já preocupado. Sustenta quem não contou a ninguém que está no limite. Não permitas que o cansaço endureça o nosso coração. Dá-nos descanso real, sabedoria para diminuir o ritmo quando for necessário, e humildade para reconhecer que somos humanos e dependemos de Ti. Eu deixo aos Teus pés o que pesa. Eu não preciso esconder. Se minhas forças se acabam, Tua mão me ensina a descansar. Pai, eu entrego o que consigo nomear e o que ainda não sei explicar. Entrego as expectativas que coloquei sobre mim mesmo, as cobranças que aceitei de outras pessoas e a necessidade de provar o meu valor o tempo todo. Se alguma preocupação exige uma atitude concreta, mostra-me qual é o próximo passo. Se algo precisa apenas de tempo, dá-me paciência. Se preciso procurar ajuda, dá-me coragem. Se preciso dizer não, dá-me equilíbrio. Se preciso pedir perdão, quebra a minha resistência. Não quero usar a oração para fugir da realidade. Quero receber de Ti força e clareza para atravessá-la com maturidade. Filipenses 4:6-7 ensina a apresentar a Ti os nossos pedidos com oração e gratidão, e fala de uma paz que guarda o coração e a mente. Guarda minha mente, Senhor. Eu não posso impedir que todo pensamento difícil apareça, mas posso escolher não alimentá-lo sozinho. Enquanto aprendemos a viver com mais paz, faz-nos lembrar que descanso também pode ser uma forma de sabedoria. Eu te peço, ajuda-me a não transformar preocupação em palavras duras, para que nossas atitudes confirmem as palavras que colocamos em oração. Que o coração aprenda a esperar sem se entregar ao desespero. E, Senhor, faz-nos escolher a verdade sem abandonar a misericórdia dentro deste lar. Faz com que a gratidão nos faça perceber o cuidado presente nos detalhes, para que o coração permaneça firme, mesmo sem todas as respostas. Agora, enquanto eu deixo esses pesos diante de Ti, eu percebo que algumas batalhas não estão nas paredes, nas portas ou nas circunstâncias visíveis. Elas acontecem dentro de nós, em pensamentos que se repetem,
feridas que ainda doem, medos que tentam dirigir nossas escolhas. É para essas regiões escondidas que eu tenho um dedo de estender. Enquanto tua presença toca o meu interior, Senhor, eu paro de fingir que está tudo bem. Tu sabes como é cansativo sustentar uma aparência de força, quando por dentro existem preocupações que voltam todos os dias. Há manhãs em que o corpo se levanta, mas a mente continua presa ao que aconteceu ontem. Há momentos em que eu sorrio para os outros e quando fico em silêncio. Entra, Senhor, nessas regiões que ninguém vê. Guarda minha mente quando ela se enche de cenários que ainda nem aconteceram. Guarda minhas emoções quando uma palavra antiga volta a doer. Cura com teu cuidado a culpa que me prende ao que já foi confessado e precisa ser deixado para trás. Mostra-me onde estou me comparando demais, exigindo de mim uma vida que não é a minha, ou permitindo que a opinião de outras pessoas defina meu valor. Eu não quero trazer pra dentro desta casa uma guerra que começou dentro de mim. Eu quero aprender a reconhecer o que sinto, sem ser governado por isso. Isaías 26:3 fala da paz concedida, aquele cuja mente permanece firme em ti, porque confia em ti. Então firma os meus pensamentos, Deus, quando o medo do futuro quiser ocupar toda a atenção. Traz-me de volta ao presente, quando uma lembrança dolorosa tentar determinar o que acontecerá amanhã. Lembra-me de que o passado pode ensinar sem precisar mandar. Quando eu me sentir insuficiente, ajuda-me a enxergar com humildade aquilo que posso melhorar, sem me tratar com desprezo. E quando eu precisar de auxílio de alguém maduro, de uma conversa honesta ou de acompanhamento profissional, dá-me sabedoria para buscar esse apoio sem vergonha. Agora te apresento as pessoas desta casa. Guarda quem eu amo. Entra nos relacionamentos que estão tensos e dá-nos palavras que construam. Cura o que puder ser restaurado e ensina-nos a respeitar limites onde eles forem necessários. Se existem mágoas acumuladas, mostra o caminho do perdão, sem negar a verdade nem encobrir o que precisa ser tratado com responsabilidade. Colossenses 3:13 nos chama a suportar e perdoar uns aos outros, e eu peço maturidade para viver isso sem transformar perdão em permissão para continuar ferindo. Dá-nos amor com verdade, mansidão com firmeza e sabedoria para conversar no tempo certo. Senhor, guarda as crianças, os jovens, os adultos e os idosos ligados a este lar. Guarda quem está longe fisicamente, mas continua presente em nossas orações. Protege os caminhos, as decisões, as amizades e os ambientes que frequentamos. O Salmo 12:2 e 5:8 apresenta o Senhor como aquele que guarda e acompanha a caminhada. Que essa confiança produza prudência em nós. Atenção no trânsito, cuidado com escolhas, responsabilidade com a saúde, discernimento nos relacionamentos e sensibilidade para perceber situações que não fazem bem. A fé não nos torna imprudentes, ela nos ensina
também coloco diante de ti o trabalho e as finanças desta casa. Tu sabes das necessidades reais, dá-nos diligência, criatividade e equilíbrio. Abre nossos olhos para oportunidades honestas e fecha nosso coração para atalhos que prometem muito e destroem a paz. Ensina-nos a administrar o que temos, a conversar sobre dinheiro sem agressividade, a distinguir necessidade de impulso e a tomar decisões sem desespero. Tiago 1:5 diz que se alguém necessita de sabedoria, deve pedi-la a Deus. Por isso eu peço sabedoria prática para comprar, esperar, economizar, trabalhar, negociar, planejar e também para reconhecer quando uma decisão precisa amadurecer antes de ser tomada. Entra, Senhor, nas conversas difíceis, antes que eu responda no calor da emoção. Guarda minha boca, antes que eu interprete tudo da pior maneira. Ajuda-me a perguntar e ouvir, antes que o orgulho construa a distância. Ensina-me a escolher a verdade com amor. Se houver algo que precisa ser dito hoje, dá-me clareza. Se for melhor esperar, dá-me domínio próprio. Se eu tiver de estabelecer um limite, que eu faça isso sem crueldade. Se eu estiver errado, dá-me coragem para admitir. Guarda a mente, guarda o lá, cura o que eu não sei dizer. Mostra o caminho em cada escolha. Ensina-nos a viver em tua paz. Pai, eu renuncio à necessidade de controlar cada pessoa e cada resultado. Não posso viver a vida dos outros, mas posso orar, amar, orientar. Quando for minha responsabilidade confiar em ti, eu entrego os familiares que fizeram escolhas que me preocupam. Entrego aqueles com quem perdi proximidade. Entrego quem está atravessando uma fase que eu não compreendo. Nos detalhes deste dia, dá-me serenidade para fazer apenas o que cabe a este dia dentro deste lar. Faz com que a gratidão nos faça perceber o cuidado presente nos detalhes, para que nossas atitudes confirmem as palavras que colocamos em oração. Eu te peço, fortalece nossos limites sem endurecer nosso coração, para que o cuidado seja percebido nas coisas mais simples, que a paz alcance também a maneira como reagimos às dificuldades. E Senhor, faz-nos lembrar que descanso também pode ser uma forma de sabedoria. À medida que tua luz alcança a mente, família, decisões e caminhos, fortalece também aquilo que eu penso sobre mim mesmo. Porque muitas vezes o ambiente se torna pesado, não apenas pelo que acontece fora, mas pelo modo como eu vejo por dentro. Conduz-me agora, então firme em teu, então firme em ti, então firme nos meus. E é nessa identidade, Senhor, que eu quero permanecer. Nem toda resposta chegou, nem toda conversa foi resolvida, e nem toda preocupação saiu do caminho. Mas eu não preciso perder a mim mesmo enquanto espero. Ensina-me a lembrar que meu valor não aumenta quando todos me aprovam, e não diminui quando alguém não me entende. Efésios 2:10 diz que somos feitura tua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Eu recebo essa verdade com humildade. Minha vida tem propósito e minhas lutas não apagam aquilo que tu ainda estás formando em mim. Fortalece meu coração para que eu não seja governado
por elogios, nem destruído por críticas. Se houver algo verdadeiro numa correção, dá-me maturidade para aprender. Se houver palavras injustas, dá-me serenidade para não carregar rótulos que não me pertencem. Salmo 33, 9, 13, 14 recorda que tu conheces profundamente a nossa formação. Ajuda-me a olhar pra mim com a reverência de quem sabe que a vida é dom e também responsabilidade. Que eu cuide da minha mente, do meu corpo, das minhas escolhas e da minha fé, sem viver em guerra comigo mesmo dentro desta casa. Livra-nos da comparação. Que um irmão não precise competir com o outro. Que marido e esposa não transformem diferenças em desprezo. Que pais não comparem filhos. Que filhos não carreguem peso de expectativas impossíveis. Dá-nos olhos pra reconhecer dons diferentes e tempos diferentes. Romanos 12, 4, 6 mostra que há diversidade de funções e dons no corpo. Ensina-nos a celebrar o crescimento uns dos outros e a corrigir com respeito quando for necessário. Que a nossa casa tem espaço para amadurecer, errar, aprender e recomeçar. Eu declaro em fé, sem negar minhas limitações. Deus está comigo nesta casa e eu posso caminhar um dia de cada vez. Eu não preciso provar tudo hoje. Eu não preciso responder a tudo hoje. Eu posso escolher a paz sem fugir das responsabilidades. Eu posso pedir ajuda sem me sentir menor. Eu posso colocar limites sem deixar de amar. Eu posso recomeçar uma conversa sem fingir que nada aconteceu. Eu posso obedecer ao próximo passo que Deus me mostrar. Se essa oração também é a sua, escreva: minha casa pertence ao Senhor. Faça disso uma declaração de compromisso, não de superioridade. Um compromisso de buscar a Deus, tratar as pessoas com mais graça e vigiar o próprio coração antes de apontar o erro alheio. Que essa frase nos lembre que uma casa entregue ao Senhor precisa refletir aos poucos justiça, misericórdia, verdade e amor. Filipenses 1 e 6 expressa a confiança de que Deus completa a boa obra que começou. Isso me consola, porque eu ainda estou em processo. Minha família também está. Há hábitos sendo ajustados, feridas sendo tratadas, respostas sendo aprendidas. Nem tudo muda de uma vez. Dá-me constância para continuar fazendo bem quando o entusiasmo passar. Dá-me paciência para repetir atitudes saudáveis, manter compromissos, cumprir minha palavra e pedir desculpas quando falhar. Faz de mim alguém confiável dentro do meu próprio lar. Entra, Senhor, neste lar, faz tua paz permanecer. Firma meus passos por dentro, ensina-me a confiar em ti. Deus fiel, fortalece minha autoestima espiritual sem alimentar orgulho. Que eu não precise de mim ou ninguém para me sentir seguro. Que eu não transforme serviço em busca por aplauso. Que eu não confunda humildade com desprezo por mim mesmo. Ensina-me a reconhecer os dons que me deste e também as áreas em que preciso crescer. Quando eu me sentir esquecido, lembra-me de que tua presença não depende de palco. Quando eu me sentir atrasado, livra-me de medir minha vida pela régua de outra pessoa. Quando eu me sentir fraco, lembra-me de que dependência de ti não é fracasso. Protege o meu coração da amargura. Provérbios 4 e 23 orienta a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Guardo o que entra pelos meus olhos, pelo que ouço, pelo que repito, pelo que alimento em silêncio. Se algum conteúdo, conversa ou hábito está tornando minha alma mais inquieta, dá-me discernimento para reduzir, afastar ou reorganizar. Se uma amizade me empurra para atitudes que ferem meus valores, dá-me coragem para rever limites dentro deste lar. Faz com que as palavras dentro desta casa tragam clareza e não feridas, para que o coração permaneça firme mesmo sem todas as respostas. Que o coração aprenda a esperar sem se entregar ao desespero. E Senhor, ajuda-me a não transformar preocupação em palavras duras. Eu te peço, dá-nos coragem para pedir ajuda quando ela for necessária, para que nossas atitudes confirmem as palavras que colocamos em oração. Se o medo tentar transformar possibilidade em certeza, faz-nos escolher a verdade sem abandonar a misericórdia. E quando o desânimo tentar dizer que nada está mudando, lembra-me de tudo que já sustentaste até aqui. Eu não quero desistir por causa de um dia difícil. Leva-me agora para uma oração ainda mais firme contra a paralisia, a desesperança e aquela vontade silenciosa de abandonar o que precisa ser atravessado com fé e maturidade. E quando o desânimo tentar dizer que nada está mudando, lembra-me de tudo que já sustenta. Senhor, eu reconheço que o desânimo nem sempre chega fazendo barulho. Às vezes ele aparece como vontade de adiar tudo, como cansaço sem nome, como pensamento de que não vale mais a pena tentar, ou como desejo de me afastar das pessoas, porque explicar o que sinto parece difícil demais. Tu conheces essas horas, por isso eu não vou me acusar por estar cansado, mas também não quero entregar ao desânimo o governo das minhas decisões. Vem me sustentar com tua presença e ajuda-me a dar o próximo passo possível. O Salmo 34:18 afirma que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Eu me apego a essa proximidade. Quando minha fé estiver fraca, fica perto. Quando eu não conseguir enxergar saída, fica perto. Quando a casa parecer silenciosa demais ou tensa demais, fica perto. Que eu não interprete uma fase difícil como abandono, há travessias em que a paisagem demora a mudar, mas tua companhia continua sendo real. Ensina-me a caminhar sem exigir de mim uma força que não tenho, e sem desistir de procurar a força que vem de ti. Isaías 43:2 fala da tua presença quando passamos pelas águas e pelo fogo. A promessa não é de uma vida sem travessias, mas de companhia no meio delas. Então atravessa comigo esta fase. Se há uma situação familiar que exige paciência, dá-me perseverança. Se existe uma porta que ainda não se abriu, livra-me de tomar atalhos por desespero. Se estou esperando resposta, dá-me discernimento para saber quando agir e quando aguardar. Se o que preciso é aceitar uma mudança, conduz meu coração com mansidão. Se é hora de recomeçar, mostra-me o primeiro movimento. Eu oro também por quem dentro desta casa perdeu o ânimo. Talvez alguém esteja frustrado com o trabalho, com os estudos, com o relacionamento, com a própria saúde emocional, ou com um projeto que não avançou. Senhor, aproxima-nos dessa pessoa com sensibilidade,
Que não ofereçamos frases frias quando ela precisa ser ouvida. Dá-nos palavras que acolham sem alimentar desistência. Ajuda-nos a perceber sinais de sobrecarga e a levar a sério quando alguém diz que não está bem. Faz deste lar um lugar onde pedir ajuda seja visto como sabedoria, não como fraqueza. Gálatas 6:9 nos encoraja a não nos cansarmos de fazer o bem. Eu sei que isso não significa ignorar limites ou continuar em situações destrutivas. Significa não abandonar o que é bom, apenas porque o resultado demorou. Dá-me sabedoria para distinguir perseverança de teimosia, descanso de abandono, prudência de medo. Eu não quero insistir onde preciso encerrar, nem desistir onde preciso permanecer. Mostra-me o caminho com clareza. Quando minhas forças diminuem, tua mão me sustenta em paz. Se a estrada ainda é longa, caminha comigo, Senhor. Ergue minha cabeça, Deus, não para que eu finja que não doeu, mas para que eu consiga olhar além da dor. O Salmo 3:3 te chama de escudo e daquele que levanta a cabeça. Levanta minha cabeça depois de dias difíceis. Levanta a esperança depois de uma decepção. Levanta a disposição para cuidar do que deixei acumulado. Levanta a coragem para retomar uma conversa importante. Levanta em mim a vontade de viver este dia com presença. Ainda que eu precise fazer tudo em passos menores, eu entrego a sensação de fracasso. Nem toda demora significa derrota. Nem toda mudança de plano significa que perdi o rumo. Nem todo não significa que minha história acabou. Ajuda-me a aprender com o que aconteceu sem transformar um resultado ruim em identidade. Se eu errei, ensina-me. Se fui ferido, cura-me no tempo certo. Se perdi algo, sustento o luto. Se preciso reconstruir, dá-me paciência com o processo. Se há algo bom que deve continuar, renova minha disciplina dentro desta casa. Quebra os ciclos de palavras que desanimam. Que não usemos erros antigos como armas em discussões novas. Que não profetizemos fracasso sobre quem amamos com frases como você nunca muda ou nada dá certo para você. Coloca freio em nossa língua e graça em nossa maneira de corrigir. Efésios 4:29 orienta que as palavras sirvam para edificação conforme a necessidade. Nos momentos em que eu não souber o que fazer, dá-nos coragem para pedir ajuda quando ela for necessária. Dentro deste lar, faz com que a gratidão nos faça perceber o cuidado presente nos detalhes, para que o coração permaneça firme mesmo sem todas as respostas. Nesta manhã, eu oro para que as pequenas responsabilidades sejam cumpridas com fidelidade. Nos detalhes deste dia, ajuda-me a não transformar preocupação em palavras duras. Que o que precisa ser corrigido seja enfrentado com humildade. E Senhor, ensina-nos a cuidar uns dos outros sem tentar controlar tudo. Eu não vou chamar de pouca fé aquilo que é cansaço humano. Eu também não vou permitir que o cansaço decida tudo por mim. Recebo teu sustento e me coloco de pé por dentro, mesmo que ainda esteja aprendendo a caminhar novamente. Eu me apego a essa proximidade. Quando minha fé estiver fraca, fica perto. Quando eu não conseguir enxergar saída, fica perto. Quando a casa parecer silenciosa demais ou tensa demais, fica perto. Que eu não interprete uma fase difícil como abandono.
Agora, Senhor, eu coloco diante de Ti os pesos que ainda seguro com força, como se tudo dependesse de mim. Entrego aquilo que posso fazer, aquilo que não posso fazer e aquilo que ainda não sei distinguir. Há responsabilidades legítimas que preciso assumir, mas há também preocupações que ultrapassam meu alcance. Ensina-me a não confundir amor com controle. Ensina-me a cuidar sem tentar dominar o resultado. Ensina-me a planejar sem viver prisioneiro do amanhã. Em Salmo 62:8, somos convidados a derramar diante de Ti o coração, porque Deus é nosso refúgio. Eu derramo meu coração agora. Entrego a rotina desta casa, o que precisa ser consertado, organizado, pago, resolvido e decidido. Entrego as necessidades materiais sem fazer do dinheiro o centro da nossa paz. Dá-nos trabalho honesto, sabedoria para administrar, coragem para rever hábitos e serenidade para enfrentar limitações sem vergonha. Não peço riqueza instantânea, peço provisão, responsabilidade e discernimento para usar bem aquilo que chegar às nossas mãos. Entrego também os relacionamentos. Eu não consigo mudar o coração de outra pessoa à força. Posso conversar, estabelecer limites, pedir perdão, oferecer perdão com sabedoria e escolher minhas atitudes. O restante eu coloco diante de Ti. Se existe uma relação que precisa de cura, mostra os passos possíveis. Se existe uma distância que precisa ser respeitada, dá-me paz para não forçar. Se existe algo grave que exige ajuda responsável, orienta-nos a buscar apoio adequado. Que a oração não seja desculpa para ignorar a realidade, mas fonte de coragem para lidar com ela. Entrego a saúde emocional de quem vive aqui. Isaías 40, 29 e 31 fala do Deus que dá força ao cansado e renova aqueles que esperam no Senhor. Renova nossas forças físicas para cumprir o que é necessário sem desprezar o descanso. Renova nossas forças emocionais para que o medo não consuma toda a energia. Renova nossas forças espirituais para que a fé não dependa apenas de sensação. Dá-nos sono reparador, ritmo mais saudável, conversas honestas e coragem para pedir ajuda quando o peso estiver maior do que conseguimos carregar sozinhos. Eu te apresento também quem cuida de todo mundo e quase nunca é cuidado. A mãe que acorda pensando nos filhos, o pai que guarda preocupações em silêncio, o avô ou a avó que tenta sustentar a família com oração, a pessoa que trabalha fora e volta para outra jornada dentro de casa, quem acompanha alguém enfermo ou quem está atravessando uma fase de luto, Senhor. Lembra a cada um que limites humanos existem. Dá descanso sem culpa. Dá ajuda prática, dá pessoas confiáveis por perto. Jesus, João 15:5, nos lembra que separados de Ti, nada podemos fazer. Eu não recebo essa palavra como condenação, mas como alívio. Eu não fui criado para sustentar tudo sozinho.
Minha força tem limite, mas posso permanecer em ti. Quando eu acordar já cansado, ensina-me a começar pelo essencial. Quando a lista de tarefas for grande, ajuda-me a escolher prioridades. Quando eu não conseguir terminar tudo, livra-me da culpa exagerada. Que eu faça com fidelidade o que cabe neste dia e deixe o restante para o tempo certo. Eu solto o peso, eu respiro. Tua presença me faz descansar. O que não cabe em minhas mãos, eu coloco, Senhor, diante de ti. Renova meu corpo, Deus. Dá-me disposição para cuidar daquilo que posso se ver. Alimentação, descanso, movimento, rotina, exames e orientação adequada. Quando for preciso, renova minhas emoções. Ajuda-me a perceber quando estou irritado por exaustão, triste por uma perda, ansioso por incerteza ou sobrecarregado por excesso de tarefas. Dá nome ao que está confuso e sabedoria para responder de modo saudável. Renova meu espírito. Faz nascer novamente prazer na oração, atenção à tua palavra, gratidão pelas pequenas coisas e sensibilidade para perceber. Com essa paz que me prepara para caminhar, Senhor, eu te peço coragem. Coragem para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando eu ainda sinto receio. Coragem para conversar sem fugir, decidir sem agir por impulso, recomeçar sem vergonha e obedecer ao que é certo, mesmo quando seria mais fácil adiar. Josué 1:9 nos chama a ser fortes e corajosos, porque o Senhor está conosco por onde quer que andemos. Eu não uso essa palavra para negar o medo, eu a recebo como lembrança de que não preciso caminhar sozinho. Dá-me coragem para proteger a paz desta casa com atitudes concretas. Se uma conversa está sempre terminando em grito, ensina-me a mudar a forma de começar. Se um assunto precisa de limite, dá-me firmeza respeitosa. Se uma dívida precisa de plano, dá-me disciplina. Se uma rotina está nos adoecendo de cansaço, mostra o que precisa ser reorganizado. Se alguém precisa de ajuda, livra-nos do orgulho de tentar resolver tudo escondido. Que a fé apareça também nas escolhas responsáveis. Isaías 41:10 diz para não temermos, porque tu estás conosco, fortalecendo, ajudando e sustentando. Sustenta-me quando eu precisar dizer uma verdade difícil. Sustenta-me quando eu receber uma resposta diferente da que eu queria. Sustenta-me se esse dia trouxer imprevistos. Sustenta quem sair desta casa para trabalhar, estudar, buscar uma oportunidade, cuidar de alguém ou enfrentar uma decisão. Que ninguém precise acreditar que coragem é ausência de tremor. Coragem pode ser um passo pequeno dado com o coração ainda apertado, mas apoiado em ti. Eu renuncio ao domínio do medo sobre minhas decisões. O medo pode até bater a porta, mas não preciso escolher por mim.
Eu não vou alimentar cenários de desastre como se fossem fatos. Eu não vou transformar uma preocupação em sentença. Eu não vou permitir que uma experiência ruim determine todas as próximas. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo lembra que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Dá-me esse equilíbrio, poder sem agressividade, amor sem ingenuidade e domínio próprio sem frieza. Se você está orando comigo, escreva: Deus guarda minha casa e guia meus passos. Que essa frase seja um lembrete para o dia. Eu vou buscar a presença de Deus e também agir com sabedoria. Eu vou confiar e, ao mesmo tempo, cuidar do que está ao meu alcance. Eu vou pedir proteção e também escolher caminhos prudentes. Eu vou pedir paz e também vigiar minhas palavras. Senhor, dá coragem para recomeçar dentro de casa. Talvez seja preciso voltar a sentar à mesa sem celular por alguns minutos. Talvez seja necessário pedir desculpas por uma resposta dura. Talvez seja hora de retomar uma rotina de oração simples, sem cobrança. Talvez alguém precise ouvir: eu estou aqui. Em vez de receber mais um conselho, mostra-nos pequenas decisões que podem tornar o ambiente mais saudável. Não espero perfeição instantânea. Peço direção para uma mudança verdadeira. Entra, Senhor, neste lar, faz tua paz permanecer. Quando o medo levantar a voz, tua presença vai me fortalecer. Guia meus passos neste dia, guarda quem eu amo ao sair. Se o caminho trouxer surpresa, contigo eu escolho prosseguir. Meu Deus, fortalece quem está diante de uma decisão importante. Dá tempo para pensar, conselhos sábios e paz para não agir pressionado. Fortalece quem precisa dizer não. Fortalece quem precisa começar de novo. Fortalece quem vai a uma entrevista, a uma consulta, a uma reunião, a uma prova ou a uma conversa delicada. Fortalece quem teme receber uma notícia que cada pessoa possa lembrar: não é preciso enfrentar tudo de uma vez. É possível caminhar por etapas, buscando sabedoria. Salmo 27:1 pergunta de quem teremos medo quando o Senhor é nossa luz e salvação. Seja luz nos caminhos escuros, não uma promessa de que nunca haverá incerteza, mas uma presença que me ajuda a não ficar paralisado. Se eu não enxergar a estrada inteira, ilumina o próximo passo. Se houver duas opções, dá-me critério. Se eu precisar esperar, dá-me paciência. Se eu precisar agir, dá-me prontidão. E se eu perceber que errei, dá-me humildade para corrigir a rota. Nos momentos em que eu não souber o que fazer, fortalece nossos limites sem endurecer nosso coração. Que nossos pensamentos encontrem repouso em tua verdade. E, Senhor, ensina-nos a cuidar uns dos outros sem tentar controlar tudo dentro deste lar. Faz com que o que precisa ser corrigido seja enfrentado com humildade, para que nossas atitudes confirmem as palavras que colocamos em oração. Eu te peço, faz-nos lembrar que descanso também pode ser uma forma de sabedoria, para que o cuidado seja percebido nas coisas mais simples. E agora, depois de levantar a voz da fé, eu diminuo o ritmo diante de ti. A coragem não precisa continuar em tom alto para ser real. Ela pode
pode descansar no silêncio, respirar e agradecer, enquanto o coração se acalma. Conduz-nos para a gratidão, para a proteção das horas seguintes e para... E nesse ritmo mais sereno, Senhor, eu te agradeço. Talvez as circunstâncias ainda sejam as mesmas de quando esta oração começou, mas meu coração já não precisa carregá-las do mesmo jeito. Obrigado porque posso colocar diante de Ti a minha casa, a minha família, meus medos, minhas decisões e o que eu ainda não compreendo. Obrigado pela Tua palavra que me chama à confiança, sem me mandar negar a realidade. Obrigado pelo sustento que aparece em detalhes simples, uma força que volta, uma conversa que amadurece, um limite que fica mais claro, uma noite em que consigo descansar, um passo que finalmente consigo dar. Salmo densidade 3, 5 convida a alma a bendizer ao Senhor e a não esquecer seus benefícios. Eu não quero esquecer o que já recebi enquanto espero pelo que ainda desejo. Obrigado pelo alimento que chegou, pelas pessoas que permaneceram, pelas portas que se fecharam e me ensinaram prudência, pelas oportunidades que vieram, pelo aprendizado de fases difíceis e por cada pequena evidência de cuidado. Dá-me memória agradecida sem romantizar as dores. Eu posso reconhecer o que machucou e ainda assim agradecer pelo que me sustentou. Eu entrego as próximas horas, guarda quem vai sair desta casa, guarda quem vai ficar. Guarda os trajetos, o trabalho, os estudos, as conversas, as compras, as decisões e os encontros. Salmo 12:1, 7 e 8 fala do cuidado do Senhor sobre nossa saída e nossa entrada. Eu peço que essa confiança nos acompanhe com prudência. Dá-nos atenção, bom senso e serenidade. Que ninguém saia apressado a ponto de se colocar em risco. Que ninguém tome decisão importante movido apenas pelo medo. Que a Tua paz nos ajude a perceber o que precisa de cautela. Entrego também este lar, quando a porta estiver fechada e quando estiver aberta para receber alguém. Que haja respeito, verdade e descanso. Que as pessoas que entrarem encontrem acolhimento sem invasão, carinho sem controle, fé sem julgamento. Se houver uma tensão ainda não resolvida, dá-nos tempo e sabedoria. Se houver alegria, ensina-nos a celebrá-la. Nesta manhã eu oro para que as pequenas responsabilidades sejam cumpridas com fidelidade dentro deste lar. Faz com que cada pessoa aqui se sinta ouvida e tratada com dignidade, para que nossas atitudes confirmem as palavras que colocamos em oração. Que quem vive cansado encontre espaço para descansar. E Senhor, ajuda-nos a reconhecer o bem que ainda pode ser construído. Entra, Senhor, neste lar, faz Tua paz permanecer. Guarda nossa caminhada e ensina-nos a confiar em Ti. Fica conosco neste dia, na saída e ao regressar. Em cada passo, em cada escolha, Tua paz queremos guardar. Senhor,
Eu te agradeço por não precisar terminar esta oração com todas as respostas. Posso terminá-la com confiança. Eu não sei tudo o que acontecerá hoje, mas sei que posso buscar tua sabedoria em cada etapa. Eu não controlo as pessoas que amo, mas posso amá-las com responsabilidade. Eu não consigo impedir toda dificuldade, mas posso escolher prudência, pedir ajuda e caminhar contigo. Eu não consigo apagar o passado, mas posso aprender e decidir melhor daqui para frente. Romanos 15:13 fala do Deus de esperança, que nos enche de alegria e paz na fé. Enche este lar de esperança, sobre e firme. Que a esperança apareça em atitudes, numa palavra mais gentil, num pedido de perdão, numa rotina reorganizada, numa decisão honesta, num cuidado com a saúde, numa conversa sobre finanças feita sem acusação, numa oração simples antes de sair. Que a paz que pedimos se torne também responsabilidade compartilhada. Eu declaro nesta manhã: Senhor, entra na minha casa, afasta de nós aquilo que nos conduz ao mal. Ensina-nos a escolher o que produz vida, verdade, prudência e paz. Guarda nossa mente, nossas palavras, nossos relacionamentos e nossos caminhos. Que a tua presença seja o centro daquilo que construímos aqui. Não quero uma fé de aparência, quero um coração ensinável e uma casa onde o teu amor seja percebido na forma como tratamos uns aos outros. Se esta oração falou com você, escreva: Senhor, fica na minha casa. Deixe também seu pedido de oração nos comentários para que possamos orar juntos. Compartilhe esta oração com alguém que precisa começar o dia buscando paz para o lar. E, se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se para continuar conosco em outros momentos de oração. Pai, eu te entrego tudo outra vez: minha casa, minha família, minhas escolhas, minhas preocupações e este novo dia. Agradeço pela tua presença, pela tua palavra e pela